Fala aí, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre a história de Noé e entendemos o que a gente pode tirar de sabedoria disso. Já quero te pedir o seu like, é uma forma de você estar apoiando o canal. E essa história de Noé é uma história muito antiga. Nós sabemos que cientificamente é possível que tenha de fato ocorrido um dilúvio de grandes proporções. Pode ser que tenha ocorrido no final de uma era glacial. A gente sabe que o ser humano passou por algumas eras glaciais, com derretimento de neve, de gelo, tenha feito as águas se elevarem, subirem, ou talvez por um grande tsunami causado por terremotos, causado por um meteoro. E é verdade que essa é uma história tão antiga, possivelmente mais antiga do que a própria escrita. A escrita ela começou há 3.500 anos antes de Cristo. Existe um mito semelhante ao de Noé na epopeia de Gilgamesh, que foi escrita 2.000 anos antes de Cristo e é considerada a primeira obra literária, né? Então a gente está falando de uma história que tem mais de 4.000 anos. E também esse mito ele é o mais global possível. Se a gente pesquisar um pouquinho, a gente vai ver que em diversas civilizações existe um mito semelhante ao mito do dilúvio. Então o povo nórdico, os vikings têm um mito semelhante, os gregos têm um mito semelhante, né? Os sumérios, né, da região do Iraque, que escreveram aí a epopeia de Gilgamesh. Os hindus também na Índia tem um mito semelhante de dilúvio. Os índios norte-americanos também têm. Então existe isso pelo globo. A gente não sabe se isso foi passado de uma civilização a outra, e certamente antes da escrita esse mito era passado de forma oral, ou se essas pessoas também receberam isso de uma forma espiritual. Mas o mais importante é nós entendermos que mensagem que vem com essa história de Noé, não é verdade? Então a gente está aqui para entender o que a gente pode tirar disso. E essa história está lá, começa em Gênesis 6, e a palavra fala que Noé era um homem reto diante de Deus, era um homem correto com a família dele, e que ele viveu numa época onde Deus entendeu que aquela população, que aquelas pessoas que viviam, elas estavam vivendo somente pela carne. A palavra fala que eram pessoas violentas e pessoas que não serviam a Deus, não buscavam isso, né? E viviam somente pela carne. E a palavra fala que Deus decide que vai acabar com a carne, né? Com esse dilúvio. Só que existe Noé. Então ele chega para Noé, né? Ele conversa com Noé e fala: Noé, olha, acontece o seguinte, vai vir um dilúvio que vai matar todos. Agora você vai passar por isso, né? E aí você precisa fazer um barco muito grande, no tamanho de um navio. E eu fico pensando no Noé, nesse momento, o que ele deve ter pensado, porque ele vivia numa região que não era perto do mar, né? Então não fazia sentido algum ele fazer um barco ali, principalmente um barco grande. Ele não ia ter como tirar aquilo dali. Ele deve ter ficado pensando: meu Deus, fazer uma arca, um navio aqui, para quê? Mas Deus falou isso para ele, ele acreditou nisso, ele entendeu, né? Ele tinha esse contato com Deus, a família dele também entendeu e estava com ele. Então ele não estava sozinho, ele não construiu essa arca sozinho. E aí ele começa a construir a arca, e tem um simbolismo de obras, né? Então ele começa a fazer a obra de Deus. A construção da arca é fazer a obra de Deus. Só que é importante a gente entender que cada coisa, ela é de fato o que significa para cada um. Entendeu? Então cada coisa que a gente observa, ela é observada dentro do paradigma da pessoa que está observando. Então o barco de Noé significava uma coisa para ele, agora para as pessoas que moravam ali próximo a eles significavam outras, né? Então, por exemplo, né, um barco, eu vejo um barco, né? O que eu associo com um barco, né? Eu já ando de barco há bastante tempo, sim, né? Não sempre, mas desde criança.
eu estou acostumado a andar de barco, sempre em momentos de lazer, para pescar, para passear, nas férias, para mergulhar. Então, quando eu vejo barco, e eu gosto de barco, e eu já associo com férias, com desfrute, e eu já penso, poxa, tem que arrumar alguém para ser o capitão desse barco, para levar para passear. Então, esse é o significado de um barco para mim, através do meu paradigma, e no meu paradigma está a minha história, está a minha forma de ver, está a minha forma de pensar, estão todas as coisas que eu vivi até aquele momento. Agora, você imagina um pescador, por exemplo. Pescador, quando ele olha para um barco, o que ele enxerga? O que ele enxerga? Ele vai olhar, olha, esse barco, qual é a autonomia desse barco? Até onde eu consigo ir da costa com esse barco? Esse barco é bom para pescar siri, camarão? Ele aguenta uma rede? Onde é que eu ligo uma rede? Como é que é o motor desse barco? Quantos quilos de peixe eu consigo pegar com esse barco? Esse barco, posso usar ele para sustentar a minha família? Então, um barco para um pescador, ele tem um sentido de um negócio para ele, do ganha-pão dele, do sustento dele. Então, ele já olha, o barco para ele é de fato algo diferente do que é para mim. Você entendeu? O barco para ele é uma outra coisa. Já para mim não, olha, o barco é férias, é curtir, para ele o barco é trabalho. Ele não pensa em colocar alguém no barco para levar o barco para ele para passear. Essa não é a realidade dele, não é o paradigma dele, já é o meu. Então olha só, o que significava o barco de Noé para Noé e para a família dele? Significava salvação, que ele seria salvo da morte, que eles iriam passar pela morte, as terras que eles tinham, né? E certamente Noé tinha recurso, porque conseguiu fazer um barco grande. Eles iam perder aquilo ali, mas ele ia ser salvo, ele ia sobreviver, ele e a família dele. Então o barco tinha um valor enorme, então ele fez esse barco com o maior cuidado. Esse era o paradigma de Noé, que entendeu a mensagem de Deus. Agora, qual era o paradigma das pessoas que viviam ali próximas de Noé? O que significava esse barco no meio de um lugar, longe da costa, no interior, um barco enorme sendo construído por uma pessoa? O que significava para essas pessoas? O barco era a materialização, era a prova de que Noé era louco, não é? Que sentido que tem você fazer um barco no interior? Então eles olhavam para o barco e falavam, cara, esse cara realmente ele é doido, realmente ele é maluco. Esse era o paradigma das pessoas, isso que significava para essas pessoas. E isso é importante a gente entender, que as coisas são vistas por paradigmas diferentes para a gente poder respeitar a visão das pessoas, não julgar, não é? Então, tinham significados totalmente diferentes, tá? E talvez eu esteja gravando essa mensagem para uma pessoa que esteja seguindo, né, o propósito de Deus na vida dela, e que as outras pessoas, olha, que não entendem, né, que não tem, a gente falou de órgãos espirituais, né, que não tem essa comunhão com Deus, e olha às vezes para a sua vida e fala, não, você está maluco, não tem nada disso, por que você está fazendo isso? Então continue no seu caminho, continue na construção do seu barco, né? Até que o que acontece? Vem o dilúvio. E aí a água começa a subir, e o que as pessoas lembram? O louco do Noé. Pô, cadê o louco da arca? Pô, vamos entrar naquela arca. Então mudou completamente. Ele deixou de ser um louco e passou a ser uma salvação para aquelas pessoas, né? E tem mais alguma coisa para a gente tirar daí. Oportunidade dá e passa. Então as pessoas tiveram anos, porque Noé ficou anos construindo aquele barco. Ficou anos. As pessoas tiveram anos para tentar entender o que passava na cabeça de Noé e falar, Noé, vamos fazer um lugar para eu entrar nesse barco aí também, eu te ajudo. Tá? Só que acontece que esse barco de Noé, a palavra diz que Noé ele passou betume dentro e fora do barco. Era para aguentar, né? Para resistir a isso. Então, desde o momento que começou a chover muito, que começou o dilúvio, Noé entrou para dentro do barco e selou. Então, nesse início do dilúvio, que as pessoas se deram conta do que estava acontecendo, já não tinha como elas mais entrarem ali. Vocês estão conseguindo fazer a ligação que a gente está querendo chegar? Tá? E a palavra fala em Mateus, eu vou ler para vocês.
Tá? Mateus 24:38. Cristo, ele cita Noé: portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até um dia que Noé entrou na arca. Então, todas aquelas pessoas que estavam ali vivendo pela carne, buscando as coisas materiais, elas, quando aconteceu aquilo, elas não tiveram tempo de fazer mais nada. E assim que é a vida hoje. Pessoal, não estou falando que a gente não deva buscar as coisas materiais, né? Dinheiro, por exemplo. A gente pode ter dinheiro e muito dinheiro, não tem problema nenhum nisso. A gente pode se vestir bem, a gente pode comer bem, a gente pode passear, porque o mundo foi dado a Adão, foi dado a um homem para o deleite, né? Para a gente aproveitar esse mundo. Mas a palavra também fala que o amor ao dinheiro é a razão de todos os males. Não é o dinheiro. O dinheiro não é problema. O amor ao dinheiro é o que é o problema, entendeu? Então todas as coisas materiais, assim como o dinheiro, elas são um meio, elas não são um fim, porque tudo isso vai ficar. Quando nós morremos, tudo vai ficar. Então o dinheiro, ele é um meio. O espiritual, ele é maior, ele é mais importante. Então a gente pode aproveitar sim tudo do mundo sem perder o amor a Deus, sem perder o seguir a Deus. Porque todas as coisas materiais vão ficar. Então eu quero falar para vocês é que o dilúvio, ele está chegando para muita gente hoje, agora. O dilúvio chega na vida das pessoas. E esse dilúvio chega, leva o corpo, leva os bens materiais, leva carro, leva apartamento, leva família, leva tudo. E o que sobra é o quê? É o que você construiu nas obras. Então nós estamos falando obras de Deus, é o que foi construído dentro do propósito, não é? De Deus. E esse barco, ele também tem um simbolismo muito grande, né? Porque a água, ela simboliza o material. Então você imagina a água dentro de um copo, né? Tá um copo aqui. Se você vira um copo para um lado, a água ela continua na horizontal. A água ela sempre continua na horizontal. Se você vira para cá, ela continua na horizontal, entendeu? Já o fogo, imagina uma vela agora. Se você vira a vela para cá, o fogo ele continua na vertical, sempre na vertical. O fogo ele simboliza o acesso ao divino, ele simboliza o espiritual. Olha, é o material acessando o espiritual. Já a água não, já a água ela é o material. Entendeu? Você entendeu? A cruz de Cristo, ó. Cruz de Cristo, a água, material, fogo, espiritual. Cristo veio, né, do espiritual para o material. Ele liga o espiritual com o material. E o barco, cadê o nosso barco? Né? Esse aqui é a Arca de Noé, né? A Arca de Noé começa a subir a água, Noé se salva. Olha que interessante. E o barco ele continua em contato com a água, que é o material. Então Noé ele continua ali naquele meio material, tá? Mas ele não submerge. O material não toma conta da vida dele, entendeu? Ele não entra nesse mundo material de cabeça e vai embora. Ele é capaz de estar sobre o material, em contato com o material, mas se salvando porque ele está ligado ao espiritual. Você entendeu? Olha Cristo, olha a história de Cristo. Cristo ele ia para festas. Cristo ele conversava com prostitutas. Cristo ele ia na casa do cobrador de impostos. Cristo ele estava em contato com o mundo material todo, com todas as pessoas. Ele estava sobre o material. E aquilo não levava ele para o fundo. Aquilo não dominava ele. O coração dele não estava no material. Entendeu? Ele flutuava, ele era o espiritual no meio do material. E aí que está a salvação. O barco construído por Noé permitiu que ele vivesse uma nova vida. Entendeu? Ele não morreu. Ele viveu uma nova vida. Legal? Bacana esse mito? Pessoal, se inscreva no canal. Obrigado por ter me escutado até aqui. Fico muito feliz de poder estar compartilhando essa palavra.